Resolução da questão 62, caderno rosa. A questão 62 aborda um trecho do livro Os Sertões, escrito por Euclides Cunha. Mediante a leitura do texto e o frisar de alguns pontos específicos, como espera resignado dia 13 daquele mês, outro trecho no dia 12 ao anoitecer e outro trecho esta experiência belíssima, a gente pode concluir que a alternativa mais correta, aplicada a essa questão, alternativa correta, alternativa A, afeito à devoção ao aceitar destinos sacralizados. Para a resolução da questão 63, mediante a leitura do texto, nós temos que a alternativa correta é a alternativa E, construção da sociabilidade. Por quê? Esse trecho da filósofa Hannah, ele aborda muito como o homem é um ser social, é um ser político. Ao fim do texto, lá para o finalzinho, a gente pode ver que ela frisa ainda nessa questão. Só podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis entre si e consigo mesmos. Ou seja, essa questão do homem ser um ser social, um ser político. A alternativa correta é construção da sociabilidade. Para a resolução da questão 64, mediante a leitura do texto, nós temos que a opção correta é a letra A, racismo estrutural. Por quê? Ele é um texto extraído do livro Quarto de Despejo, escrito pela Carolina Maria de Jesus, e é um trecho bem específico que marca e retoma o tempo de escravidão. A gente pode ver nesse trecho, quem sabe se Guarda Civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata? Ou seja, remete ao racismo estrutural que aconteceu em razão do fato que a pessoa estava lendo no jornal. A questão 65 é uma questão muito direta. Ela possui um ciclo e faz a seguinte pergunta: a intensificação da ocupação urbana demonstrada afeta de forma imediata alternativa B, ciclo hidrológico. Por quê? Conforme vai tendo a construção ao longo do relevo, nós vemos que a taxa de evapotranspiração ela diminui, a taxa de escoamento superficial ela aumenta em 55%. Já a taxa de infiltração superficial ela vai para 10%, ou seja, ela diminui. Por quê? Porque a gente vai ter mais asfalto, então essa água, conforme o ciclo hidrológico, não vai conseguir se infiltrar. E aí vai gerar uma série de problemas que a gente pode visualizar a respeito desse ciclo. Mas conforme a alternativa pede, a alternativa que mais se encaixa nesse momento é ciclo hidrológico. A questão 66 é uma questão de um trecho de Empedocles, um filósofo pré-socrático, acerca da arqué. Então, nós temos que ele fala sobre o fogo, ar, água e terra. O enunciado da questão diz: o texto propõe uma reflexão sobre o entendimento de Empedocles acerca da arqué, uma preocupação típica do pensamento pré-socrático. Por quê? Alternativa correta C. Evoca a discussão cosmogônica. De início no trecho já fala sobre os elementos: fogo, ar, água e terra. A questão 67 aborda um fenômeno muito comum nas cidades urbanas, que é a macrocefalia. Nesse trecho, eles determinam que ela pode ser entendida como massiva concentração das atividades econômicas em algumas metrópoles, que gera desencadeamento de processo descompassado, redirecionamento e convergência de fluxos migratórios. Ok. Mediante a leitura, nós temos que o enunciado é: o processo de concentração espacial apresentado foi estimulado por qual fator geográfico? O fator geográfico que aborda nesse texto é o êxodo da população do campo.
Alternativa correta B. Na questão 68, nós temos o seguinte trecho. Entretanto, nosso amigo Basso tem um ânimo alegre. Isso resulta da filosofia, estar alegre diante da morte, forte e contente qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer, ainda que desfaleça. Esse trecho é de uma carta do Sêneca, que é um filósofo estoicista. Ele fala muito sobre isso, sobre essa liberdade, só que ele diz que a gente tem que ter uma ponderação. Então a gente não pode ficar refém dos prazeres da vida. Conforme a leitura do texto e esse conhecimento já adquirido dos seus estudos, né? E conforme o enunciado, nós temos que a alternativa correta e a alternativa é a moderação das paixões. A questão 69 é uma questão típica do Enem. Ela aborda a chegada dos espanhóis à América. E ela deixa bem claro que quando os espanhóis chegaram aqui, já haviam povos por meio desse território. Ao longo do texto, cita alguns povos e dá uma ênfase ao fim aos maias, que eles poderiam ter sido grandes astrônomos, já que mediram o tempo, o espaço, com grande precisão. Conforme o enunciado da questão, nós temos que as sociedades mencionadas deixaram como legado uma diversidade de. A alternativa correta dessa questão é a alternativa C, heranças culturais constituídas em saberes próprios. Na questão 70, nós temos um trecho que aborda uma região de Vitória, no bairro Goiabeiras, em que ocorre a fabricação de panelas de barro, que são um ícone da cultura capixaba. O enunciado diz: uma característica de práticas tradicionais, como exemplificada no texto, é a vinculação entre os recursos do mundo natural e a alternativa correta é a alternativa A, manutenção dos modos de vida. Ou seja, é uma forma que vai sendo passada de geração para geração. No texto deixa bem claro que a mãe fazia e passou para a filha. A questão 71 aborda a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Ela foi a 15ª a ser construída no país e as suas obras foram de 1907 a 1912. Essa obra ela fez 110 anos, dia 1º de agosto de 2022, e conforme o trecho do texto, a alternativa correta é a alternativa E, já que durante o texto aborda o impacto negativo que isso teve nos trabalhadores que realizaram essa obra. Então, nós temos que a alternativa E fala sobre contradição entre desenvolvimento nacional e respeito aos trabalhadores. O que faz total sentido se aplicada à questão. Na questão 72, nós temos um trecho que aborda a economia em escala global. E esse trecho desse texto, ele fala sobre como as redes se organizam e como elas interagem entre si, né? Isso fica bem marcante no seguinte trecho. É global porque seus componentes estão organizados em escala global, diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos. É rede porque é feita uma rede global de interação entre redes empresariais. Segundo o enunciado, nós temos que qual mudança estrutural é resultado da forma de organização econômica descrita no texto. Então, nós vamos ter que a desterritorialização da produção. Porque por meio, com o advento da internet, essa nova configuração que nós temos, não necessariamente a gente precisa ter um polo fixo, residente em um país. Porque há uma conexão no mundo em todo. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa E. Na questão 73, nós temos uma canção do Vanderly que se chama Pensei que Fosse ao Céu, ao vivo. Nessa canção, há o seguinte trecho.
Olhar o Brasil e não ver o sertão é como negar o queijo com a faca na mão. Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento, precisa de arroz com feijão. Que tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Agradeça a Clemente, que leva a semente em seu embornal. Zezé e o penoso balé de pisar no cacau. Maria, que amanhece o dia lá no milharal. De acordo com o enunciado, a gente tem a letra da canção valoriza uma dimensão do espaço rural brasileiro em sua relação com a cidade, ao ressaltar sua função de. Conforme a leitura do pedaço da canção, nós vemos que a todo momento o autor faz comparações com alimentos e essa questão do produzir o alimento, né? Então a alternativa que mais se adequa à questão é a alternativa D, promover a produção alimentar. Na questão 74, nós temos o seguinte trecho. O número cada vez maior de mulheres letradas interessadas pela literatura e pelas novelas, muitas divulgadas em capítulos, seções, classificadas comumente como folhetim, alcançou um gênero de ficção corrente já em 1840, fazendo parte do florescimento da literatura nacional brasileira, instigando a formação e ampliação de um público leitor feminino. Ávido por novidades, pelo apelo dos folhetins e narrativas modernas que encenavam os dramas e complices de uma mulher em processo de transformação patriarcal e provinciana que, progressivamente, começava a se abrir para modernizar seus costumes. No segundo reinado, as mulheres foram se tornando público determinante da construção da literatura e da imprensa nacional. E não apenas público, porquanto crescerá o número de escritoras que colaboram para isso e emergirá uma imprensa feminina, editada, escrita e dirigida por e para mulheres. No enunciado da questão nós temos: o registro das atividades escritas associa a inserção da figura feminina nos espaços de leitura e escrita do segundo reinado. Conforme isso, nós temos que a alternativa correta é a alternativa A, surgimento de novas práticas culturais. Por quê? Isso fica claro durante a leitura do texto. A leitura do texto diz que essa mulher, ela deixa de lado o patriarcalismo, ela passa a se modernizar. E não só, ela deixa de ser uma leitora e ela passa a ter uma maior colaboração na imprensa feminina. Ela vai editar, escrever e dirigir o que se escreve por mulheres e para mulheres. Ou seja, surge uma nova prática cultural. Questão 75. Os caixeiros do comércio a retalho do Rio de Janeiro estiveram entre as primeiras categorias de trabalhadores a se organizarem em associações e a exigir a intervenção dos poderes públicos na mediação de sua luta por direitos. Na década de 1880, os caixeiros participaram da arena política e ganharam as ruas com vários outros, como os republicanos e os abolicionistas. No enunciado nós temos: a atuação dos trabalhadores mencionados no texto representou, na capital do Império, um momento de. A alternativa correta, alternativa E, contestação dos princípios monárquicos. Isso fica claro porque no trecho ele cita que os caixeiros participaram da arena política e ganharam as ruas como vários outros, como os republicanos e os abolicionistas, ou seja, pessoas que contestavam e lutavam por essa ruptura da monarquia. Alternativa correta, alternativa E. Questão 76. Solos salinos ou holomórficos apresentam como característica comum uma concentração muito alta de sais solúveis ou de sódio trocável. Eles ocorrem nos locais mais baixos do relevo, em regiões áridas e semiáridas e próximos do mar. Em regiões semiáridas, por exemplo, o polígono das secas do Nordeste brasileiro, os locais menos elevados recebem água que se escoa dos declives adjacentes, durante as chuvas que caem em alguns meses do ano. Essa água traz soluções de sais minerais e evapora-se rapidamente antes de infiltrar-se totalmente, havendo então, cada vez que esse processo é repetido, um pequeno acúmulo de sais no horizonte superficial que, com o passar dos anos, provoca a salinização do solo. Nas últimas décadas, a expansão das atividades agrícolas na região tem ampliado esse processo.
conforme o enunciado. As atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada intensificam o problema ambiental exposto ao. Conforme a gente tem nesse pedacinho do trecho do texto, nós temos que, nas últimas décadas, a expansão da atividade agrícola na região tem ampliado esse processo. Se tem atividade agrícola, nós podemos induzir que também tem um sistema de irrigação, né? E conforme isso, pode provocar um problema, desprezando uma drenagem adequada. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Utilizar sistemas de irrigação desprezando uma drenagem adequada. Na questão 77, nós temos dois textos, né? O texto 1 é um quadrinho, tem um diálogo a uma casa de periferia e alguém pergunta, tá estudando, Júnior? E a gente vê um aparelho pro lado de fora. Calma, tô tentando achar um sinal de Wi-Fi. Conforme a gente lê isso, a gente entende que é um celular, né? E ele tá mais ou menos por uma corda, como se a pessoa estivesse tentando pegar um sinal. No texto 2, nós temos que é como se os problemas fossem criados pela pandemia, quando em verdade isso só mostra o quanto eles sofrem uma tentativa de serem naturalizados. Eles estavam lá, empurrados para debaixo de vários tapetes. Diversos levantamentos realizados indicam que parcela significativa dos estudantes não tem acesso à internet em suas casas. Não tem computadores. Tem celulares, mas com pacotes baratos que não permitem assistir a todas as aulas. E, caso tenham celulares e dados, pergunta-se, é possível elaborar um texto no celular? É possível interagir na aula remota pelo celular? A crítica contida no texto e na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea. E aí nós temos as alternativas, né? Conforme a gente vê do texto 1, que é um menino, né? O Júnior tentando achar um sinal de Wi-Fi, e conforme deixa claro no texto 2 que ele fala sobre a exclusão social, né? Que todo mundo tem acesso, porém não se tem qualidade, ou talvez nem todas as pessoas tenham acesso, como foi determinado que uma parcela significativa não tinham acesso à internet nas suas casas e nem nos computadores. Então, a alternativa que mais se adequa à questão é a exclusão social. Alternativa A.